Freud como você nunca ouviu. Cara, uma coisa que eu piro sempre é o quanto de vida Freud colocou nos seus pensamentos, nas suas teses, tudo que ele escreveu sobre psicanálise. É interessante porque, mas Freud não era um religioso, mas ele foi criado, né, num berço judaico, ele foi ensinado, teve bases. Olha só, Adão, ele é a representação mais icônica do ego. Ele se sente ameaçado por conta do pecado, por conta do fruto. O objeto fruto, né? Ele se deixa, se joga pela pulsão do id, né, do isso, e ele come o fruto daquele objeto, né? Satisfação, aquilo não satisfaz e vem a culpa. E aí com a culpa vem o quê? O mecanismo de defesa. A culpa ela vem. É uma culpa delirante, porque não é um arrependimento, mas um remorso, uma ressaca moral. E o que acontece a partir dali? A projeção. A Bíblia ela fala que Deus chega ali e fala, olha, onde é que você está, Adão? Deus sabia onde Adão estava. E ele entendeu a pergunta. E como ele responde? A mulher que você fez para mim comeu do fruto e me deu. Ele projeta na mulher uma culpa que era dele. Então, a gente começa a perceber essas correlações, né, entre aquilo que ele leu, que ele aprendeu, que ele foi ensinado durante a infância. E talvez, eu vou ser bem freudiano aqui, de uma forma inconsciente, né, ele traz no seu estudo psicanalítico. Eu queria falar um pouquinho hoje, na verdade, isso aqui era só para a gente dar o início aqui, mas eu queria falar hoje sobre luto e melancolia. Então eu queria só ler aqui o que Freud fala sobre a melancolia. Melancolia se caracteriza psicamente por um desânimo profundamente doloroso, por uma suspensão do interesse pelo mundo externo, pela perda da capacidade de amar, pela inibição da capacidade de realização e pelo rebaixamento da autoestima, que se expressa em autorrecriminações e autoinsultos, até atingir a expectativa delirante da punição. Para que tal configuração se aproxime melhor do nosso entendimento, precisamos considerar que o luto apresenta esses mesmos traços, menos um. Falta nele a perturbação do sentimento de autoestima. No resto, ele é o mesmo. Então, o que a gente está falando aqui? Sobre uma relação entre o luto e a melancolia. O luto é aquela sensação de perda, mas não só perda de um ente querido, de uma pessoa amada, né? Mas olha o que Freud fala de novo, o luto, via de regra, é a reação à perda de uma pessoa querida, ou de uma abstração que esteja no seu lugar, como a pátria, a liberdade, um ideal, etc., um objeto, que nessas relações que a gente tem, objetais, a gente acaba tendo como o objeto de satisfação. Então, o luto ele é um processo, né? Dizem que o luto demora até 2 anos e meio para ser elaborado, e aonde vários mecanismos de defesa do ego eles vão surgindo. A negação, a culpa, a raiva, a sublimação, a depressão e a aceitação. Esse processo melancólico, então vamos só entender duas coisas. Fala, cara, mas são de melancolia? Melancolia é depressão? Sim e não. Na verdade, a gente pode pensar em 2 tipos de depressão. A gente tem então a depressão do sistema nervoso central ali, por uma baixa produção hormonal. E aí a gente precisa entender exatamente o porquê disso, né? Quais as associações que levam a isso. Mas existe a depressão melancólica, que é essa perda de vontade, né? O isolamento com o mundo exterior, e tudo isso que a gente acabou de ler. A gente perde o prazer, a gente perde a satisfação, porque eu vivo em função do objeto. Esse objeto da busca da satisfação, da busca do prazer. E se eu perco, se eu sinto essa condição de perda, né, então muitas pessoas entram em depressão, por exemplo, porque o time perdeu o campeonato. A gente tende porque, sabe, a questão dos totens que a gente vai criando também. Ou porque um candidato X perdeu a eleição. Os ideais, quando os meus ideais eles são frustrados também. A gente precisa entender que o ego é o eu ideal.
É o meu ideal de eu. É aquele eu padrão que eu crio e que eu acho que eu tenho que ser daquele jeito. Que não é o meu eu real. Né? Então, quando eu tenho esse ego ideal estabelecido, eu começo a criar padrões para que eu possa ser aceito e ser reconhecido dentro daquele ideal que eu defini. Quando a gente perde a percepção da possibilidade de alcançar esse objetivo, os nossos paraísos artificiais eles se desmoronam. E aí eu entro nesse processo melancólico de autopiedade, de autocomiseração. O problema é que isso vai criando um processo de culpa tão grande que eu posso começar a me machucar. Emocionalmente, fisicamente. Autossabotagem. O que é autossabotagem? Né? É eu criar mecanismos para sabotar qualquer possibilidade que eu tenho de sair desse looping melancólico que eu criei. E eu só consigo sair disso quando eu consigo elaborar a situação, compreender a situação. Como que o luto se encerra? Né? Eu falei todas as fases e o luto se encerra na aceitação. Como que a melancolia pode começar a ser elaborada? A partir da aceitação. Aceitação que eu tenho um problema, que eu não estou conseguindo resolver. Aceitação que esses ideais que eu criei, esses objetos de satisfação, eles não vão conseguir trazer para mim esse prazer que eu busco. Eu preciso aceitar isso primeiro. Sabe aquela frase aceita que dói menos? Eu preciso aceitar. Porque aí eu saio da fantasia e eu começo a racionalizar essas emoções. E aí, a partir da aceitação, eu vou começar a identificar onde dói. E eu posso passar por um processo de cura. Ou pelo menos um processo de latência. Aonde esse sintoma ele não vai aparecer. Aonde eu vou conseguir ressignificando, e eu vou mantendo uma qualidade de vida. Porque às vezes os traumas que a gente tem eles são tão inconscientes, porque eles estão tão recalcados que é difícil trazê-los e a gente não vai conseguir. Mas eu posso, a partir da aceitação, ir criando gatilhos, criando novas motivações, criando novos prazeres, mudando a forma com que eu penso, meu modo cognitivo, para que eu possa mudar meus hábitos. A melhor forma de fazer isso é criando um processo de questionamento. Né? Quando a gente olha para a Bíblia, de novo, eu quero falar da Bíblia, na maior parte dos diálogos, né, entre Deus e o homem, entre Jesus e os discípulos, por exemplo, Jesus está mais questionando, Deus está mais questionando do que confirmando, ou afirmando, ou respondendo. Né? Onde você está, Deus? Cadê seu irmão, Caim? Se você tivesse feito de uma forma correta, não teria sido aceito? O que você está fazendo aí, Elias? Pedro, tu me amas? O porquê? A gente vai começar pelo porquê. Por que eu estou sentindo essa dor? Por que eu estou sentindo essa raiva de mim? Por que eu estou me achando tão mal assim? Sabe? Questionar. Porque aí eu vou saindo da fantasia e eu vou entrando na razão. E essa é uma forma de eu começar a criar esse processo de saída do luto. Eu preciso perceber quando esses mecanismos de defesa desse ego ideal, na verdade, eles estão mais me prejudicando do que construindo um caminho, uma rota de fuga. A culpa, ela é um mecanismo. Todos nós somos um pouco neuróticos. O que nós não podemos deixar é que as neuroses elas tomem conta de nós. Sabe? Eu acho que o processo psicanalítico ele é muito importante para a gente conseguir sair desses traumas, dessas depressões, dessas melancolias, desses lutos. Né? A perda do emprego ela gera um luto e ela pode criar um processo de melancolia dependendo do tempo que vai se dar até que um novo emprego e uma nova zona de conforto seja criada. A Bíblia fala sobre isso também, né? Que a esperança demorada, ela entristece a alma. Então, eu preciso racionalizar, eu preciso me entender. Eu acho que a melhor forma de eu me entender, de eu saber quem eu sou, de eu começar a construir, né? Destruir
fragmentar esse eu ideal para construir essa identidade, a minha self, é conhecendo a Deus, é entendendo os propósitos dele para minha vida, sabe? É transcendendo. É como ele fala, atingindo o luminoso, o divino, sabe? É isso. Se você quiser saber um pouquinho mais, vai acompanhando aí, que eu vou continuar falando um pouquinho sobre psicanálise e algo. Curte, compartilha, né? Comenta o que você achou, comenta se você tiver alguma dúvida, e aí a gente vai respondendo e vai ter engajamento e eu vou conseguir preparar mais material para vocês aí, tá bom? Beijo!